Olá, eu sou Rafael Canova, psicólogo, e hoje estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o assunto perfeição. Exatamente. Como anda o seu grau de perfeccionismo para as coisas que você tem feito na sua vida? E a gente, às vezes, vai vivendo, sem parar para pensar um pouquinho nesse assunto, né? Como o grau de perfeição, como a gente atribui a nossa exigência sobre as coisas que fazemos, pensamos, e se isso de fato tem afetado nossa saúde psicológica. Então, falar sobre a perfeição é um assunto extremamente importante para ver como que está a nossa flexibilidade, o grau de flexibilização que a gente tem tido conosco, tem tido com as coisas, com as pessoas, com as situações perante nossa vida. E, inicialmente, para a gente entender, eu já deixo uma reflexão aqui, um pensamento para você. Como isso tem afetado a sua vida? Como você tem analisado, avaliado, realmente visto o grau e a intensidade da perfeição perante a sua vida? Você tem se tornado uma pessoa perfeccionista? É uma pessoa inflexível com as coisas que você faz? Costuma fazer as coisas e não validar o progresso, o processo, as partes e somente o topo final? Isso é um quadro que precisa ser observado, tá bom? Então vamos lá, para a gente entender melhor o que é a perfeição, primeiro de tudo é entendermos que quando a gente fala do perfeccionismo, a gente fala de uma situação relacionada a um modo de pensar e a um comportamento, ou modos de se pensar e comportamentos. Então a gente fala diretamente de personalidade e não de doença. Esse é o primeiro ponto. Tá? Se em algum momento você se viu como um doente por se colocar o tempo todo como uma pessoa que tem um comportamento perfeccionista, fique calmo. Primeira coisa que você tem que entender é que isso não é uma doença, mas pode levar a quadros mais graves que aí sim pode, pode, pode virar uma doença, pode se tornar um transtorno, e aí a gente precisa de mais atenção e uma avaliação específica, tanto na área médica, mas também na área psicológica, tá? Da psicologia ou da área da medicina. Então, o primeiro ponto é a gente avaliar isso como um quadro de personalidade e não como uma doença, tá? E você faz isso naturalmente porque é uma blindagem diante de várias circunstâncias que você tem na sua vida, teve ou tem na sua vida, você trata essa posição da busca do perfeccionismo em tudo que você vai fazer ou algo em específico como uma blindagem, né, para você ficar isento, digamos assim, de uma reprovação ou de reprovação das pessoas, de se sentir o tempo todo rejeitado, se sentir o tempo todo criticado, enfim, esse tipo de comportamento mais de forma, vamos dizer assim, protetora ao seu quadro emocional. Então você vai ter esse modo de pensar e agir como uma forma de autoproteção em relação a críticas, rejeição, reprovação, enfim, a tudo aquilo que você naquele momento pensa que pode ser negativo contra a sua pessoa. Tá? Então é uma blindagem que dentro desse quadro de personalidade vai ser estimulado para você buscar no seu êxtase uma forma de contemplação e de não participação desses comportamentos que você imagina vir de terceiros contra você. Esse é o primeiro ponto. Entenda isso e basicamente a gente vai conseguir compreender tudo aquilo que posteriormente pode causar, né, ser causado e causar diante do comportamento, do modo de pensar e dos comportamentos extremamente perfeccionistas. E tendo todo esse entendimento sobre o grau de perfeição que você pode estar gerando sobre você mesmo, a gente passa a reconhecer. Esse é o passo principal para você administrar melhor o nível dessa perfeição que você tem colocado sobre sua vida. Rafael, tem como eu entender todo o processo de reconhecimento, como isso afeta tudo da perfeição em minha vida se eu não reconhecer? Não. O primeiro passo é reconhecer. Você reconhece, de fato, você consegue observar, enxergar, tratar de igual para igual essa situação do excesso do perfeccionismo que você tem com você na sua vida? Se não, esse é o primeiro passo. Se sim, agora a gente consegue entender de uma forma mais categórica, que passa a ser o reconhecimento,
o que é a perfeição dentro de você. Então, quando a gente pensa sobre perfeição, a gente olha para algo extremamente exagerado. Pode reparar. É o tudo, né? É o tudo e o nada. Então, quando a gente fala da perfeição, é o grau de cobrança que você tem para com você mesmo. A pessoa que tem excessos de perfeccionismo, ela se cobra o tempo todo. Não existe uma flexibilização. Ela está sempre se cobrando, sempre. Sempre se cobrando, sempre, sempre, sempre. Então ela está sempre colocando limites acima dos limites. Sempre se cobrando, sempre exagerando, sempre exigindo. Né? O único caminho é ela estar sempre nessa direção do exagero. Só que isso tem que ter um limite. Né? Se você não coloca isso como uma pauta, entendendo passo a passo, isso fica extremamente grave, olhando como um todo. Então, olhar para as partes, para enxergar o todo é fundamental, e a partir disso você passa a se aceitar mais como você é. Entender a perfeição também é se aceitar como é. Olha, realmente isso aqui não é bom para mim, isso aqui já é bom para mim. Então, eu vou me aceitando, eu vou administrando, e aí com esse pudor, você consegue se aceitar mais, se ver como você realmente é, e não somente nos seus erros, porque a pessoa que tem um exagero na sua autoexigência, no grau de cobrança pessoal, ela só vê erros, ela só vê erros nela, nas execuções que ela faz, nas execuções que ela tem, e ela passa a ser muito resistente ao reconhecimento desses erros, ao reconhecimento dos acertos que ela tem diante dos seus erros. Então, eu errei uma vez, errei duas vezes, vou para a terceira vez, acertei? Não. Será que eu acertei mesmo? Se torna muito autoexigente também, passando a não acreditar nem nos seus acertos. Então só vê erros nas suas condições. E aí, com tudo isso, ela passa a afetar a sua identidade, né? A afetar a sua própria pessoa, mas afetar as situações que estão no entorno dela. Ela passa a afetar, a se sentir afetada e afetar pessoas ao seu redor, num trabalho em equipe, digamos assim, ou com outras pessoas, tanto em participar com outras pessoas, ou em perceber comportamentos dos outros sobre ela. Né? Ela fica inflexível em perceber o comportamento do outro. Inclusive, vai começar a julgar o comportamento do outro, se incomodar frequentemente com o comportamento da pessoa que está ali próximo dela, ou das pessoas, querendo ter até um certo controle desses comportamentos, vendo erros o tempo todo. Então fica uma pessoa completamente inflexível. Isso também faz parte da personalidade do perfeccionismo. Essa pessoa fica muito exigente com ela, mas também com os outros, diante dessa participação de grupo dentro desse ambiente. E aí ela não se permite, digamos assim, a passar por deslizes, né? A aceitar os seus deslizes. Poxa, Rafael, mas aceitar o deslize não é um sentimento de fracasso? Não necessariamente. No processo faz parte nós termos deslizes, faz parte nós errarmos, faz parte nós termos direcionamentos que não são realmente direcionamentos que vão levar a uma resposta sensata e eficiente. Então, dentro desse contexto, você passa a aceitar esses deslizes como uma forma, digamos assim, construtivista do progresso que você quer alcançar e do objetivo final que você pretende, digamos assim, realmente contemplar. E aí tudo isso não é visto pela pessoa que tem uma visão extremamente perfeccionista, uma pessoa que olha para tudo com um grau de perfeição. Ela se vê o tempo todo assim, caso ela aceite essas maneiras que a gente acabou de citar aqui, ela se vê como fracassada, ela se vê como uma pessoa improdutiva, ela se vê como uma pessoa insatisfeita, aí ela tem que se punir o tempo todo, ela tem que se sentir culpada, ela não se vê como uma pessoa de confiança, autoconfiável, enfim, todo esse processo acaba sendo, inclusive, sabotador a ela mesma, parecendo que ou é o tudo ou é o nada. Então,
Se ela não está aqui, não está bom. E se ela está aqui, ela realmente é uma pessoa fracassada. E não é bem assim. Entre estar aqui e estar aqui tem um processo no meio disso. E precisa ser validado toda essa construção, início, meio e fim, sem exatamente, sem de forma assim notória, ter que enxergar tudo como se fosse esse grau de perfeição, esse extremismo, digamos assim. Porque isso realmente não é nada saudável psicologicamente falando. E dentro dessa mudança de mentalidade, a gente aprende a lidar com esse perfeccionismo de uma forma mais saudável. É importante nós nos colocarmos à disposição dessa mudança para realmente entendermos que se é um quadro de personalidade, isso pode ser alterado, tá? Então, primeiro passo, perfeição não existe. Perfeição é algo que nós estereotipamos o tempo todo dentro de nós como uma forma de defesa. E isso pode ser extremamente grave, tão quanto a gente relatou e falou até agora, durante todo o nosso bate-papo aqui, tudo aquilo que foi abordado no vídeo. E aí, a partir dessa situação, a gente entende, inclusive, que isso pode e passa a ser um problema quando você não trabalha isso dentro de você. Porque a sua autoestima vai ficar afetada de uma forma muito negativa, o seu humor vai ficar muito instável, ele vai ficar muito mexido, você vai ficar se sentindo uma pessoa o tempo todo instável, com oscilações de humor, não só para você, como para as pessoas próximas a você, e exausta, totalmente exausta em tudo que for fazer, né? Vai procrastinar muito daquilo que você tem vontade, tem como objetivo em fazer em curto, médio ou longo prazo. Então, exaustão, autoestima e também o humor serão diretamente afetados, assim como também os quadros e as crises de ansiedade estarão mais presentes, levando inclusive além das crises de ansiedade a episódios depressivos. Claro que tudo isso tem que ser avaliado por um profissional gabaritado, específico da área, né, que pode realmente dizer para você o que está acontecendo com a sua pessoa e como você pode trabalhar isso de uma forma mais intensa, mas olhando naquilo que a gente entende e que realmente está te afetando aí na sua rotina, dentro daquilo que você está o tempo todo na sua vida pessoal, profissional, se sabotando e colocando como perfeição, naturalmente isso já deve estar sendo afetado e você não está curtindo, apreciando todo o progresso que você vem tendo na sua vida, aproveitando as etapas como uma forma de olhar com mais prazer os feitos que você tem feito e tem realizado no seu passo a passo. Isso tem causado danos, inclusive danos extremamente agressivos ao seu estado de saúde emocional, e aí você fica prorrogando, né, o tempo todo esse bem-estar, não começando a partir do agora. Cuidado também em se comparar com outras pessoas, se comparar com pessoas, com situações, colocando isso de uma forma muito negativa para você. Ficar o tempo todo se comparando com situações e pessoas faz você colocar obstáculos na sua vida, nas suas propostas, e naturalmente você não consegue olhar para suas metas como algo realmente assim realizável, que você consegue ver assim, olha, daqui a aqui realmente eu tenho um meio termo, eu tenho que contemplar o que existe nesse meio. Você não consegue realmente curtir essas fases de uma forma saudável. Isso é que nem matar a fome, né? Vamos usar o termo assim um pouco mais grotesco, né? Ah, vamos matar a fome, quero comer, estou com fome, quero comer. E aí a pessoa que está com fome, ela só quer comer. Ela só quer ingerir o alimento e matar a sua fome. E não curte o momento de estar com pessoas, estar fazendo uma refeição, mesmo que seja sozinho. Né? Poxa, eu vou parar, eu vou sentar, eu vou me alimentar, eu vou saborear esse alimento,
né? Seja um alimento mais sólido ou líquido, enfim, não importa, mas que você comprou, que você aderiu, que você fez, você curtir a etapa, as etapas que ali estão inseridas dentro desse contexto, e você não curte as fases que ali realmente existem. Então eu vou parar, vou me alimentar, vou descansar, vou realmente apreciar, porque sou merecedor desse momento, e isso faz com que eu vá administrando melhor essa exigência que eu tenho sobre o perfeccionismo. Então eu tenho que comer. Só tenho que encher barriga porque eu estou com fome. É um exemplo muito simples, mas ele é real. Tenho que estar alimentado, tenho que comer tantas vezes ao dia, de tal forma. Não, curte a sua alimentação. Né? Tenho que levar o carro para lavar lá no Lava Rápido, porque ele me entrega o carro brilhando. Ou pensar no olhar de quem é o empreendedor. Vou ter uma cartela de clientes porque eu só entrego o carro se for brilhando. Aí você não aborda bem o seu cliente, aí você não tem uma comunicação direta e indireta com ele de uma forma saudável, vocês não fazem trocas de experiências harmônicas de vida, né? O processo do atendimento, de cuidar, de zelar desse carro que você está aderindo naquele momento e levar para o seu ambiente, o seu cliente está vendo isso. E aí você está cuidando desse carro ali. Enfim, todo esse processo, ele vai, se você conseguir ter uma percepção ativa de tudo isso, ele vai dar uma resposta extremamente saudável para você conseguir, de fato, ser mais eficiente naquilo que você tem que fazer, ter mais prazer, ter mais alegria com aquilo que você se propõe a fazer na sua vida, seja pessoalmente ou profissionalmente, e você vai ficar mais flexível quanto a esse excesso e esse perfeccionismo que você está o tempo todo colocando ali como meta final. Você pode e deve ser mais flexível. Esse é o sentido da vida. Interpretar as partes para entender o todo. É isso que você tem que entender. Senão você vai ficar exatamente como a gente falou no começo, se blindando de tudo, de todos, né? Parecendo que não pode sofrer rejeição, frustração, problemas, não pode passar por obstáculos, não pode passar por uma situação que desdenha um pouco daquilo que você está fazendo, e aí você vai sofrendo com tudo isso, porque tudo tem que ficar, como se diz assim, pisando em, tudo que você vai fazer, tudo pisando em ovos. As pessoas têm que ter cautela para conviver com você, porque dependendo do jeito que ela fala ou age com você, você vai trazer isso numa conotação diferente. Cuidado, isso pode assim afetar você diretamente. E às vezes você fala, ué, por que as coisas não estão dando errado? Desculpa, por que as coisas não estão dando certo na minha vida? Porque você está tratando tudo isso como errado. E aí o resultado final é errado também. Então faça uma revisão direta disso, tá? Seja receptivo às críticas quando forem necessárias, olhando de uma forma saudável, construtivamente, críticas construtivas, e aí naturalmente você vai curtir mais o processo de tudo isso que a gente tem abordado aqui. Tudo bem? Continue acompanhando o nosso canal, continue acompanhando os nossos vídeos, clica aqui para curtir, nos comentários, sinta-se à vontade para fazer comentários, dar sugestões de temas e abordagens que a gente pode trazer aqui para você no canal, e com certeza nos próximos vídeos a gente se encontra abordando assuntos tão importantes quanto esse que a gente falou agora há pouco aqui. Até a próxima!